Sim, Sim! Oh, que bom. Então vamos lá, gente. Vamos começar a minha ideia sobre a situação nossa. Qual que é a minha ideia, tá? As nossas aulas no ensino médio, elas sempre vão ser ao vivo, né? Porque existem agora aí duas modalidades de aula, né? É o ao vivo e o gravado. Para o Fundamental 2, minhas aulas serão gravadas e para o ensino médio, minhas aulas serão ao vivo. Então, ao vivo, para que eu possa é, tentar, não, para que eu possa executar esse meu planejamento, que seria, né, 10 a 15 minutos de algo prático, tá? Uma atividade, um exercício, uma coisa bem fitness, na qual eu vou privilegiar, obviamente, a saúde de vocês, né? Que é o que a gente faz lá na quadra. Aqueles exercícios que a gente brinca, lembra? De quem perde paga, ali uma cadeirinha, uma ponte, uma prancha, enfim. Mister, Oi? acho que eu acabei parando a gravação sem querer. Não, põe aí de novo, de boa. Ah, tá. Só colocar? Vixe, Só vixe. colocar. Eu tô gravando pelo Loom também, mas põe aí os dois, né? Vai que perde. Foi? Foi. Aí, valeu. Pronto. Obrigado. E então, uma atividade bem simples, 10, 15 minutinhos. Eu vou estar justificando aqui no final desses slides o porquê isso, que eu fui buscar uma comprovação dessas coisas malucas que eu faço, porque na teoria, obviamente, as coisas se conectam, e eu precisava buscar algo bem prático para poder explicar para vocês o porquê desse processo. Tá? Então, a minha ideia é nós fazermos 10 a 15 minutinhos de uma atividade bem tranquila, só uma ativação, uma coisa que busque ou que estimule saúde em vocês, e os outros 20 minutos, 30 minutos, a gente discorre do tema, tá? Aqui vocês haviam escolhido neuro, é isso? Se não me falha a memória? isso foi neuro mesmo. Foi neuro, né? Então, a gente acaba a questão do neuro, e aí a gente pode ver a matéria do segundo bimestre aí, aquela mesma filosofia. Se vocês querem o LIP, eu quero um tema, se escolherem o tema, vocês votam no tema que vocês querem e a gente dá sequência nisso. Então, como seria a configuração de aula? 10 a 15 minutos de algo físico, tá? E eu vou explicar o porquê. E é bom que vocês estão tendo neuro, então fica mais fácil discorrer o porquê. E depois a parte teórica. Tá bom, gente? Tudo isso, pessoal, sem brincadeira, e vocês me conhecem até porque uma das minhas virtudes, e acaba sendo um defeito, né, para muitas pessoas, que eu sou muito transparente, né? Então vocês sabem quando eu entro lá na sala, como me dou, eu sou aquilo, não tenho um personagem Wilson naquele momento. Eu vou, falo, dou aula, dou minhas besteiras, se eu tô bravo eu dou bronca, se eu tô feliz a gente ri juntos, enfim. Então, tudo isso que eu faço, por mais que exista uma instituição, né, que é o colégio atrás de mim, com coordenação, direção, etc e tal, mas tudo que eu planejo, que eu faço é pensando em vocês, e vocês sabem muito bem disso. Eu vou pelo que eu posso melhor para vocês, onde que eu posso melhorar, onde que eu posso interagir melhor, onde que eu posso propiciar algo diferente para vocês, né? Não só naquela mesmice de sempre ou de outras instituições, né? Na parte minha de educação física, que é jogar bola e ver o que acontece, e sim ter um conceito, um conteúdo, uma filosofia, e o mais importante que é uma honestidade, né? Uma honestidade que eu digo na questão de que eu sou isso, eu não vou fingir, não vou criar uma máscara, não vou criar um rótulo, simplesmente eu sou assim e a gente segue nessa entoada e sempre no mais absoluto respeito, né, que é o que eu sempre peço para vocês, porque não existe nenhum outro tipo de sentimento benéfico
que não inicie por respeito. Então, o amor tem que iniciar por respeito, a paixão tem que iniciar pelo respeito, a admiração se inicia por respeito. Então, o respeito é uma base sólida aí de qualquer tipo de situação positiva, e é o que eu mais tenho por vocês e espero de vocês para mim também. Tá? Então, dando sequência nessa questão, para a parte prática, tá? Eu sei que a indicação da escola e dos outros professores é que vocês fiquem com a câmera fechada, microfones desativados, e que só tenham aqueles 10, 15 minutos finais para tirar dúvida ou por chat, enfim. No primeiro momento, tá, da aula, que é essa parte prática, eu preciso que vocês estejam com a câmera aberta. E a justificativa é muito fácil. Por que a justificativa é fácil? Porque eu preciso ver se vocês, não na questão de policiar, vou ver quem está fazendo, estou policiando, tal, porque tem a nota prática, eu vou dar nota prática. Não nessa questão de policiamento, mas na questão de monitoramento. Então eu preciso ver se vocês estão executando da maneira correta. Não adianta eu passar uma atividade para vocês e por mais que vocês estejam fazendo ela com a câmera fechada, pode ser que vocês estejam fazendo errado, com uma postura errada, ativando regiões erradas do corpo, né? Não ativando a musculatura que eu gostaria, mas sim de repente uma articulação, isso pode ser o início de uma lesão, e tudo que eu menos quero é uma adaptação negativa para vocês. Muito pelo contrário, quando a gente propõe um exercício, isso eu posso expor para você uma visão macro da minha área de educação física. Então, todos os professores, quando passam um exercício para alguém, para um aluno, para um atleta, é visando no bem dele, né? Obviamente são coisas diferentes. A parte escolar e a parte fitness, a gente aborda a questão da saúde em primeiro lugar, né? E depois a questão de desempenho. E a parte de atleta, não. A parte de atleta é a inversão de situação. A gente vai olhar primeiro a parte de desempenho e depois a parte da saúde, né? Porque a gente precisa do resultado, do sucesso, da vitória, do título, etc. Então, a minha parte com vocês é uma parte onde eu estou abordando a questão da saúde em primeiro lugar, e o desempenho fica muito aquém da saúde, tá? E para isso eu preciso ver se vocês estão fazendo de forma correta, ok? Por isso que eu preciso da câmera aberta, né? Primordial, já falei isso para vocês outras vezes, principalmente no ano passado, quando a gente aborda a questão de sistemas energéticos, e que eu mostro para vocês o quão é importante uma alimentação antes de qualquer dia. E não vou falar da questão só de educação física. Costumo fazer a analogia que vocês já bem conhecem. Não adianta eu querer andar com um carro sem combustível. Isso vale para o meu corpo. Não adianta eu querer fazer que ele funcione sem ter combustível. Ou seja, se eu não tomar um café da manhã bom e adequado, eu não consigo desenvolver, eu não tenho combustível para fazer o principal órgão do meu corpo, que é o cérebro, funcionar, porque ele precisa de nutriente. Se ele não tem nutriente, ele vai funcionar de uma maneira muito mais devagar, né? Aí justificando até aquelas questões daqueles alunos que na minha aula passam mal, ficam hipoglicêmicos, vê tudo girando, a pressão cai, ou nas outras matérias, na sala de aula, você vê aquele aluno deitado, dormindo, babando, e muitas vezes, não, mas você dormiu? Não, dormi direito, professor, não sei o que está acontecendo, ou não sei o que está acontecendo, simplesmente ele não pôs nutriente para dentro do corpo, e está faltando combustível naquele momento para fazer o cérebro ativar, e o cérebro abaixa o padrão dele de desempenho, e isso gera o sono, né? Então, o quanto é importante você tomar um café da manhã antes da gente começar as aulas, nem que sejam as online, né? Então, já sabe que vai ter aula de educação física, reforça um pouquinho, não só um café com leite, de repente uma fruta, um pãozinho, ou não sei, alguma coisa que lhe faz bem, que lhe causa uma agradabilidade no seu paladar, e você esteja esperto e ativo para fazer a aula. Então, aqueles 10, 15 minutinhos que seria uma aula mais física, nada demais também, tá, gente? Não é algo que eu vou fazer vocês acordarem 8 da manhã e matar vocês. Nossa, já não consigo andar, tô suando, nossa, não aguento mais. Não, é uma ativação. Como eu disse anteriormente, eu vou estar explicando isso
no final aqui dos slides o porquê, tá? Mas é necessário que eu esteja com a câmera aberta para eu ver se vocês estão executando. Primeiro, por uma correção postural, segundo, até por uma questão de uma nota prática, tá bom? Que eu preciso estar dando essa nota prática, então eu preciso que vocês estejam com a câmera ligada, tá? O microfone pode ficar desligado, se quiser ativar, pode ativar para fazer qualquer tipo de pergunta, não tem problema nenhum. Levanta a mão, ativa o microfone ou faz pergunta pelo chat. Eu vou estar aqui visualizando tudo que está acontecendo e tentar proporcionar a melhor atividade possível para que vocês tenham um ganho orgânico, metabólico, corpóreo, tá bom? E, obviamente, como eu disse anteriormente, se alimentando bem, tá? Que a gente vai fazer juntos, não vou deixar vocês sozinhos nessa. Eu vou estar mostrando para vocês não só, de repente, visualmente em PowerPoint, mas também na questão aqui na câmera, eu executando para mostrar a vocês. Entendo que muitos moram em apartamento, não vou fazer algo que dê estripulias, cambalhotas mortais que aterrissem no chão, façam muito barulho, que entendo que tem vizinho embaixo e que isso pode causar um transtorno desnecessário para vocês aí, para os condôminos, tá? Então, antes de iniciar a atividade proposta por mim, verifique e separou equipamentos que serão utilizados. Olha, isso não é nada demais. Se eu pedir algo de equipamento para vocês, e óbvio que eu entendo que ninguém tem equipamento em casa, e muitos até eu também não tenho, eu sempre vou estar pedindo uma semana antes. Pelo que eu olhei no nosso calendário, a gente vai ter uma aula por semana, então na semana anterior eu sempre vou estar pedindo, ó, pessoal, separa uma toalha, ó, pessoal, eu vou precisar, a gente vai fazer, sei lá, vou inventar aqui, tá? Vamos fazer zigue-zague, só que de vez cone, se alguém tiver garrafinha, ótimo, se não tiver garrafinha, ó, separa um chinelo, um tênis, eu sempre vou estar falando um pouco antes, se eu precisar de algum equipamento que a gente tenha que adaptar, tá? Se vocês ficam tranquilos, e também não vai ser nada mirabolante. A maioria das atividades são só com o peso do corpo, só utilizando o corpo, são só movimentos. Fiquem absolutamente tranquilos, não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? E se você, a única coisa é que você tem que estar com roupa adequada, né? E a roupa adequada, vocês sabem que é uma roupa esportiva. Então, uma roupa que permita movimentos. Então, isso é bom porque vocês já acordam, já tiram o pijama, né? Já ficam mais despertos. Se quiser usar a roupa do luterano, ótimo. Se tiver outra roupa, também ótimo. Aí a única coisa que vocês sabem que eu fico meio torcendo o nariz é se tiver de calça jeans. Não pela calça jeans em si, mas é porque é um material mais pesado que pode limitar algum movimento. Então, essa é a única restrição que eu tenho, tá? Roupa que restringe o movimento. No demais, à vontade. Tá bom, gente? Preste atenção no seu corpo, veja se está com uma postura confortável, isso eu vou estar verificando com vocês, tá? E se a respiração está tudo bem, que eu não preciso de vocês ofegantes, suados, molhados e mortos logo pela manhã, tá bom? Não é esse o intuito. Deixe sempre uma garrafinha de água por perto para se manter hidratado. Isso é primordial para o bom andamento das nossas aulas. E por que isso? E quando a gente vai abordar a questão da hidratação, mas já vou adiantando para vocês. Espero que vocês já tenham tido isso em biologia, mas 70% do nosso corpo é feito de água. 75% do nosso músculo é de água. Então, eu preciso me hidratar durante o dia, eu preciso repor essa água que eu perco durante o dia, né? Que eu perco naturalmente. Nossa, mas como você perde naturalmente? Ué, todo mundo faz xixi, urina, né? Para limpar, né? O rim limpou os metabólicos que estavam no sangue, transportou lá para a bexiga, foi para a uretra, você urinou. Então você está perdendo água e você precisa dessa reposição de água porque nosso corpo necessita disso. Né? Quando a gente vai lá e estamos na nossa aula lá na quadra, vocês sabem que eu não preciso ficar parando a aula para vocês beberem água. Isso é a qualquer momento. Eu tenho que respeitar a individualidade de vocês. Então, tá no meio do jogo, tem gente saindo para beber água, pô, ótimo. Vocês podem ver que eu não falo nada. Muito pelo contrário.
tem que ir mais a beber água mesmo. Se eu vejo que vocês estão muito ofegantes, vocês estão muito empolgados lá na quadra naquele momento, aí eu tô, obviamente, visualizando, tô vendo que vocês estão ofegantes, né? Estão hiperventilando, estão suando, já estão vermelhos. Aí eu tô vendo que ninguém está se mexendo para ir beber água, eu paro para vocês beberem água. Porque eu sei da importância dessa hidratação e o quanto ela é primordial para as nossas reações químicas, né? Então, a célula precisa de água. Por que a célula precisa de água? Vocês já aprenderam isso lá, o citoplasma é feito de água. Por quê? Porque a ação mitocondrial, uma mitocôndria onde que é a nossa usina de força, onde vai ter lá o rompimento, a quebra das pontes de hidrogênio, do ATP, para transformar em energia, tudo isso é feito permeado de água. Então é necessário que tenha água no teu corpo. Quanto menos água, menos ações energéticas. E isso vai contra o que nós, da educação física, temos que propor para vocês, que é a questão, que nem eu disse, da saúde. Então, sempre deixa a garrafinha de água ali do canto. Sentiu sede, bebe sem problema nenhum, tá? Você pode adaptar objetos de casa para utilizar como equipamentos, isso eu já falei para vocês, usa a criatividade de vocês, tá de boa, mas eu sempre vou estar ajudando, tá? Nessa questão, fiquem absolutamente tranquilos. Assista e escute com atenção todas as orientações passadas por mim. Se tiver dúvida, pode perguntar. Se necessário, faça ajustes de acordo com sua necessidade. Fazer ajustes de acordo com a necessidade vem de encontro principalmente com as questões do limite do corpo. Então vamos lá, se eu propus algo que eu vou falar, gente, vamos lá, 10 repetições. Pô, professor, morri na 7ª. Ótimo, não tem problema, isso é individual do seu corpo, tenho que respeitar. Estamos aí há mais de 2 meses sem nos encontrar. Não sei como vocês estão. Não sei se vocês estão fazendo algo. Não sei como está a questão corpórea de vocês. Quando estamos lá na quadra, isso eu consigo ver. Para mim é muito visual isso. Que nem eu falei para vocês, estou vendo se vocês estão hiperventilando, né? Que é a questão da ofegância. Estou vendo se vocês estão suados, se estão vermelhos, se o jogo já não está rendendo do jeito que ele iniciou. Aí é a hora de pausar. Eu sei que vocês beberem água. Muitas atividades eu deixo até depois da água, uns 2, 3 minutinhos ali, vocês respirando, recuperando. Então, ali eu tenho algo bem visual, bem palpável do que está acontecendo. Né? Tanto é que uns sentam para respirar e até começam a conversar, outros já pegam a bola e começam a arremessar na cesta, chutar no gol, e mesmo assim eu deixo, não tem problema nenhum, porque aquele momento de pausa, eu estou respeitando os limites, daqueles que cansam mais do aqueles que cansam menos, sem problema nenhum. Na casa de vocês, eu não vou, de repente, pelo ângulo da câmera, pelo jeito que tá, eu não consigo ter essa visualização. Por isso que é importante, assim, não tô bem, não consegui, de vez 10 são 7, são 7, de vez 10 são 6, são 6. Se de 10 forem 10, ótimo. Pô, professor, eu consegui em 12. Pô, tranquilo. Chegamos no 10, o que eu mensurei para vocês, tá ótimo. O importante é fazermos algo, tá? E porque é importante fazermos algo, aí eu vou lá na literatura, vou na ciência procurar algo que eu já conheço na teoria há muito tempo, mas eu precisaria algo palpável para mostrar para vocês, para solidificar esse conceito, tá? Eu vou ler, obviamente, resumir bem esse artigo científico, vou explicar para vocês o que é esse artigo e algumas coisas, frases, eu vou estar traduzindo para vocês de uma maneira mais tranquila para vocês terem um bom entendimento, tá bom? Então, eu fui buscar na ciência, tem vários artigos sobre isso, mas esse eu achei extremamente mais linkado ao tipo de coisa que eu quero dar para vocês. Então, o efeito da esteira aguda no controle cognitivo e na realização acadêmica em crianças pré-adolescentes. O que seria esse efeito da esteira aguda? Ele colocou adolescentes na esteira antes de uma realização de testes acadêmicos. E quando eu falo testes acadêmicos, eu estou falando de biologia, matemática, ciências, química, história, filosofia. Isso são realizações acadêmicas. E toda vez que eu falo cognitivo, é bom que vocês já vocês estão tendo neuro,
Quando eu falo de cognitivo, eu estou falando da questão cerebral, tá bom? Então, foi feito um estudo encabeçado pelo Hillman, tá? Que é um doutor da Universidade de Illinois, lá nos Estados Unidos, e ele queria detectar se uma atividade física antes de uma atividade escolar, se ela tinha ou se ela gerava algum tipo de benefício, tá? Então, o que que ele fez? Ele foi procurar o efeito de um ataque agudo de caminhada moderada na esteira sobre índices comportamentais e neuroelétricos do controle cognitivo, da atenção e os aspectos aplicados da cognição envolvidos no desempenho acadêmico escolar foram avaliados. O que isso quer dizer? Ele pegou, ele pegou 20 crianças numa semana e ele aplicou testes acadêmicos. Então, mais uma vez, testes acadêmicos, biologia, química, matemática, enfim, história, filosofia, sem fazer nada. Acordou, tomou café da manhã, executou os testes, tá? Avaliaram o desempenho deles, ok. Depois, na outra semana, ele pegou essas mesmas crianças, pôs numa esteira para fazer uma caminhada de 20 minutos, de forma moderada. O que é de forma moderada? De uma forma tranquila, como vocês caminham, muitos caminham para ir para a escola, como muitos caminham ali pelo corredor da escola, tá? Uma caminhada moderada, tranquila, nada de acelerado, certo? E ele fez isso com essas crianças, colocando na esteira e logo em sequência fazendo testes acadêmicos, não os mesmos, mas sim dos mesmos parâmetros, nessas mesmas crianças, depois do que ele chama de ataque agudo, ou seja, depois de eles executarem a caminhada na esteira. Quais foram os resultados? Os resultados indicaram uma melhora na precisão da resposta e melhor desempenho no teste de desempenho acadêmico, após exercício aeróbico em relação à sessão de repouso. Ou seja, elas tiveram um resultado muito melhor. Muito melhor. Então, na semana que elas entraram na esteira, caminharam 20 minutos e fizeram os testes, elas melhoraram o que ele chama de precisão de resposta, tá? E desempenho, ou seja, melhoraram no acerto e na velocidade do acerto. Elas fizeram, a nota foi maior e executaram as provas em menos tempo. Poxa, mas por que será que aconteceu isso? Simples, e algo que a teoria me justifica isso há muito tempo. Então, se vocês repararem lá no fim do slide, tem a termografia de um cérebro. O que seria a termografia? Termografia é um aparelho que vai medir como está o calor no corpo de uma pessoa. Como funciona isso, professor? É assim. Se eu pegar vocês e desse... Vamos fazer agora sem abdominais. Então, legal. Vamos lá, deitados, sem abdominais, fizemos. A termografia parece um aparelho de uma máquina fotográfica. Alguns parecem uma máquina fotográfica, outros parecem aquelas pistolas de radar. Ela vai ver a temperatura do corpo onde está distribuído. Se eu dei 100 abdominais para vocês e fosse olhar na termografia, vai me dar uma região bem avermelhada, até esbranquiçada na região do abdômen, com um calor muito mais alto que as outras regiões do corpo. O que isso me leva a crer? Eu trabalhei o abdômen, a musculatura abdominal foi exigida e ela precisou de um maior volume sanguíneo para levar e transportar mais oxigênio e nutriente para eu continuar executando aquele movimento. Quanto mais sangue, maior é o calor. Por que o maior é o calor? Lembra da aula de energética, quando o ATP quebra, né? A ponte de hidrogênio quebra no ATP, né? Que libera o fosfato. Parte daquela energia ela é mecânica, né? Para a gente executar movimento. Parte daquela energia é térmica, por isso que a gente consegue manter 37 graus, 36,5 do nosso corpo, né? 35,5. Porque quando a ATP quebra, parte dela é calor.
Essa energia térmica do calor, se eu estou concentrando uma grande quantidade de sangue e está exigindo oxigênio para recuperar o ATP, ressintetizar o ATP, está quebrando muito, o calor está aumentando. Por isso que aquela região fica vermelha, fica com o calor aumentado. Né? Quando a gente faz atividade lá na quadra, aumenta-se muito o volume de sangue por todo o corpo, muito ATP quebrando, muita energia térmica sendo liberado, aumenta a temperatura e o corpo faz a sudorese, né? Você transpira, você sua para baixar aquele calor. Então, o que aconteceu nesse estudo, voltando para o estudo? 20 minutos de caminhada, só que ele não estava preocupado com perna, braço, peito, ele estava preocupado com o cérebro. O que ele verificou? Que depois de 20 minutos de caminhada, o cérebro tem um grande fluxo de sangue. Ou seja, o cérebro nosso precisou de mais fluxo sanguíneo para aumentar a questão de nutriente e oxigênio. Isso faz com que ele esteja ativo para um melhor desempenho. Mas, professor, você falou que o cérebro você tem regiões que comandam ação motora, pré-motora, de planejamento. A gente não está ativando só a motora, só caminhando? Sim. Só o que é o legal da situação? Por mais que na caminhada eu esteja estimulando só a questão pré-motora e motora, maior que as outras, mas eu estou enchendo o meu cérebro de sangue com muito oxigênio e muito nutriente. Então, por mais que na hora que eu pare de caminhar e vou fazer outra atividade, ele já está cheio de sangue, com nutriente e oxigênio preparado para qualquer atividade. Ou seja, ele consegue dar essa energia para os neurônios se conectarem muito mais fácil. E daí que vem a minha proposta, que é quando eu falo para vocês, vamos fazer algo físico, né, antes da teoria. Porque eu sei que eu posso estar ajudando vocês não só na questão da minha parte teórica, mas como na questão da parte de informações dos outros professores, né? Tanto é que, com base nesse estudo, muitas escolas nos Estados Unidos começaram a privilegiar atividades antes de eles entrarem em sala de aula. Então, eles chegam 40 minutos antes, fazem meia hora de atividade e depois vão para a sala de aula. Tá? Aí, depois da tarde, ainda tem mais a parte da educação física. Então, quer dizer, como essa parte, como eles entendem que essa parte física é tão importante, não só para a questão corpórea, como eu disse para vocês, mas como para a questão mental. Então, é algo que eu sei que eu vou estar ajudando muito vocês. Entendo que vamos ter que brigar contra a preguiça, vamos ter que brigar contra aquela nhaca de acordar cedo, vamos ter que brigar com um monte de coisa. Mas, se você estiver lá no âmago da coisa, né, do seu pensamento, você estiver entendendo que isso é bom para você, você faz. Tudo que é bom para mim, eu faço. Quando eu entendo que é bom para mim, eu faço. Quando eu não entendo se é bom para mim, aí gera dúvida, eu não sei, eu vou ver o que vai acontecer. Então, desculpa, qual que é o meu objetivo aqui nessa primeira aula? Expor para vocês, gente, a gente só vai ter uma aula por semana. Eu posso estar ajudando vocês, não só na questão física, como na questão teórica. E eu posso, muito mais que isso, eu posso estar melhorando minhas questões teóricas, ativando minha questão física. Não preciso dar 1 hora ou 45 minutos de pauleira de atividade online. Faz assim, faz assado, porque vocês não estão preparados para suportar um volume desse tamanho de 45 minutos de atividade física estafante, e também não tem necessidade disso nesse momento, tá? Mas eu posso dar uma ativação que eu sei que eu vou estar muito mais trabalhando a sua saúde mental do que física. E melhor que isso, eu vou estar trabalhando os dois, né? Então essa seria a minha proposta para vocês e espero que vocês tenham entendido esse tipo de planejamento que eu quero abordar com vocês. Agora eu preciso que vocês tenham essa recíproca comigo. E aí, gente? O que vocês acham? Podemos seguir dessa forma? Eu achei bem legal. Eu acho que vai ajudar bastante a gente, principalmente nesse momento. E é muito necessário, né? Porque, que nem você falou, a gente tá um tempão sem fazer exercício. E, querendo ou não, isso faz mal. A gente já fica com dor nas costas, já fica mó deprê. Então, exercício ajuda e é bem importante. Por mim, pode sim. Obrigado.
Obrigado, é isso mesmo. Gil, eu poder trazer algo diferente para vocês. Como a gente está muito tempo sem fazer, de repente 45 minutos de uma aula bem fitness, assim, com muitas atividades que a gente chama de core, de funcional, de propriocepção, acaba sendo muito pesado por tanto tempo sem fazer nada. Aí eu gera uma dúvida em mim de saber se eu vou estar ajudando tanto, ou se eu vou estar atrapalhando e prejudicando vocês mais do que ajudando, e não é isso que eu quero. Por isso que eu fui buscar essa questão na ciência para consolidar esse tipo de planejamento que eu já tinha em mente, né? E é uma coisa que a gente faz, sem querer. Muitas vezes eu lembro que eu dou metade da aula teórica, a outra metade a gente desce para fazer algo prático, enfim. A gente acaba conjugando dessa forma e espero que vocês tenham entendido. Além da Dil, mais alguém? Professor, Gostei da ideia, professor. Gostei bastante da ideia. Gostei Acho também. acho bem diferente, sabe? Mas é um negócio bem legal de se fazer. Achei legal, senhor, também. Porra, Tá parado mesmo já? Tem que fazer um exercício. E agora a gente não pode vir mais de pijama pra aula. mas é só um dia. Só um, vai. Olha, é só pôr e depois vocês põem o pijama de volta. Não, tá legal, eu gostei sim. Mas Olha, gente, eu juro que assim, vai ser super tranquilo. As primeiras aulas abordando mais uma questão até de alongamento para a gente estirar um pouco a musculatura e dar uma ativaçãozinha. Vai ser algo bem tranquilo, tá? Não vai ser nada demais, que nem eu falei para vocês, estafante, que eu vou fazer você morrer e tal. Obviamente, conforme vai passando o tempo, se essa pandemia não passar e nós não voltarmos, as atividades vão ser mais desafiadoras, não quer dizer que elas são mais intensas, elas vão ser mais desafiadoras, com movimentos mais desafiadores, né? Mas respeitando o limite de vocês, tá bom? Alguém mais, gente? Alguém não concorda? Pode falar, pode ficar tranquilo. Ah, com certeza. Extremamente, extremamente necessária. A gente precisa disso, né? Tá bom, pessoal? beleza. Beleza? Então tá bom. Então, se a maioria concordou, fui democrático, né? Não adianta chorar depois. Mas vocês não vão chorar, não. Fiquem tranquilos. Então, para a próxima aula, na próxima semana, eu preciso ver como vai sair o horário. Mas, obviamente, ou a gente vai se encontrar na segunda ou na quinta-feira, tá? E aí a gente já vem com essa proposta, 10, 15 minutinhos de algo físico e o restante da aula teórica. A gente segue e finaliza a questão do neuro, tá? E o legal é porque como a gente já dei aula e já estava quase para finalizar, eu consigo lembrar vocês de alguma coisa e correr legal com a matéria. Se tiver dúvida, a gente vai parando e vai falando, tá? Mas eu consigo discorrer e fazer vocês lembrarem do que foi dado. E depois, se não fechando o bimestre com isso, a gente volta àquela questão de escolher entre um tema do LIP ou uns temas propostos, e se penderem para os temas propostos, aí eu dou igualzinho na escola, a gente faz a votação direitinho para entender o que vocês querem estudar e a gente taca a pau na máquina. Pode ser assim? Podemos seguir dessa forma?